Estevão vai ser maior que o Endrick no Palmeiras, na sua opinião ou não? Não sei. Não dá pra saber. E no futebol? Cara, não dá pra saber. Ele tem 17 anos. É muito cedo pra saber. Tem que entender o Endrick também, como é que o Endrick vai chegar no Real Madrid. É muito cedo pra falar isso. O pecado é que o Brasil tá exportando jogador muito cedo, com 17 anos. O Estevão é muito bom, mas depende. O Endrick, tem uma coisa do Endrick que é pra história do futebol brasileiro e pra história do Palmeiras, que é o seguinte. É uma conta de chegada, é verdade. Mas o Endrick fez o gol do título dos 2 últimos títulos brasileiros do Palmeiras. Sim. Por quê? Quando o Palmeiras entrou em campo contra o Fortaleza, 4-0, ele tinha sido campeão à tarde quando o América ganhou do Internacional. Então o Palmeiras já entrou em campo contra o Fortaleza. Campeão. Viu, Textor? Já era campeão. E quem fez o gol... Jogou antes lá em Curitiba. Quem fez o gol da virada foi o Endrick. Né? Na verdade, o Endrick fez o gol do 2-1 e o do 3-1. É que o 3-1 não foi pra ele, foi pro Gustavo Gomes. Não, na verdade, ele faz os 2 primeiros, o terceiro é do Gomes de cabeça. Eu tava lá em Curitiba. E o primeiro foi aquele que foi ele junto com o Scarpa, assim, os 2 chutam juntos. E o segundo é de cabeça. Ele faz a virada. Sim. Ele faz a virada e o Palmeiras é campeão por causa do gol contra o Atlético Paranaense. Sim. Por causa da virada contra o Atlético Paranaense. Aí... Em 2023, ele faz o gol do título no Mineirão contra o Cruzeiro. Então, Mas ali o gol do título foi o do Breno contra o Fluminense. É que aquele jogo contra o Cruzeiro foi... Mas não... tabela, né? Mas é que o campeonato do Endrick... A reta final do Endrick, o jogo contra o Botafogo, por exemplo... Não, mas o gol do título é do Endrick. Tudo bem. Mas pra mim é do Breno contra o Fluminense. Porque... Mas aí é outro ponto de vista. É igual dizer que o gol do título do 93 é o do Zinho, mas o gol do título é do Evaí. É que o Palmeiras entrou em campo, tinha que perder do Cruzeiro e o Grêmio fazer 7. Tudo bem, mas quem fez o gol do título foi o Endrick. Então ele jogou 2 campeonatos brasileiros e os 2 gols do título foram dele. Que é uma coisa que a gente não para pra pensar. É muito pesado isso, né? O Estevão, pra ser maior que o Endrick nesse cenário, igual você fez pegar assim, porque eu comecei a eleger o César sempre em todas as os maior Palmeiras de todos os tempos. Eu comecei a colocar o César porque eu comecei a ver que no final dos anos 60, todo jogo do título tinha gol do César. Palmeiras e Grêmio 2-1, Robertão, gol do César. Palmeiras e Botafogo 69, gol do César. Palmeiras e Náutico 67, gol do César. Era tudo gol do César. O César é o maior artilheiro do Palmeiras no profissionalismo. Né? Não, no profissionalismo. E vivo também, porque o Heitor já morreu, né? Mas o Heitor é no amadorismo. Sim. No profissionalismo, o César é o segundo maior artilheiro da história do Palmeiras e é o maior no profissionalismo. E ele faz gol do título nos anos 60... É verdade que ele não jogou 74, estava suspenso, mas 67, 69, gol do título é dele. Você fala, cara, é o caso do Endrick. O jogo decisivo, nesses 2 anos, ele que resolveu. E ele foi titular, o primeiro jogo dele titular foi Palmeiras e Fortaleza, que é o jogo que o Palmeiras já entrou em campo campeão. É o primeiro jogo do Endrick titular do Palmeiras. E o primeiro jogo do Estevão é Palmeiras e Cruzeiro, não titular. Que ele entra. E ele entra no decorrer do jogo contra o Cruzeiro, que é o clube que o formou, né? Porque ele foi o Messinho no Cruzeiro. Mas o cara com 17 anos é muito cedo pra dizer que ele vai ser ou que não vai ser. O Brasil precisa parar de exportar jogador de 16 anos. O Brasil precisa exportar jogador de 25. De 24. É mercadológica, né? Não é mercadológica. Aí acho que tem uma coisa aqui em que a gente não se... essa discussão da Liga, eu me bati muito nisso. Fui acusado injustamente no Conselho do Internacional de falar que estava falando a favor da Liga Forte União, que não é verdade. Eu sou a favor de ter uma liga que pense do ponto de vista econômico e não político. E o problema é do ponto de vista político. Estou dizendo isso por quê? Pensa no Endrick, que 16 anos vendido para o Real Madrid. Vinícius Júnior e Rodrigo, 16 anos vendidos para o Real Madrid. Isso é um absurdo. É um absurdo. Porque o jogador nunca mais vai ser um jogador brasileiro. Ele vai ser um jogador brasileiro do mundo. O nosso futebol não é mais futebol brasileiro, é um futebol global. Ok, o da Dinamarca é global, da Inglaterra é global. Quanto é a Espanha e Itália? 1-0, falaram aqui. 1-0 Espanha. Falha do zagueiro. Enfim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Vamos voltar para 91. A Premier League nasceu em 92. O futebol, a meca do futebol do mundo, que a gente assistia no Brasil,
Italiano. Era o italiano. A gente viu o Milan do Van Basten, do Gullit, o Napoli do Careca, o Napoli do Maradona, a Internazionale dos alemães. Bom, em 91, a Lazio era um time medíocre do campeonato italiano. E o Gascoigne era o melhor jogador inglês. A Lazio bateu e falou, me dá aqui, quanto custa? E o Gascoigne foi jogar na Lazio. O Tottenham era campeão da Copa da Inglaterra. Não era campeão inglês, mas era campeão da Copa da Inglaterra. Me dá aqui o Gascoigne. 5 anos depois, o Zola era vice-campeão do mundo pela Itália e era o craque do Parma. O Parma contratou Stoichkov e tudo, mas enfim. O Parma, o Chelsea era um time medíocre da Inglaterra, 6º, 7º lugar. Bateu no Parma e me disse, daqui, eu quero o Zola. E o Zola foi jogar no Chelsea. Não foi o início, não foi que a Premier League tivesse mostrado que ela já era. Não, ela não era ainda. Ela só deu um primeiro sinal. Em 91, o craque do Olympique de Marselha, bom, era o Papin, que era francês, e o Chris Waddle, que era inglês. Você já imaginou um craque do Olympique de Marselha ser inglês hoje? É muito mais globalizado. Hoje é comum, né? Hoje pode ser que aconteça, né? Do Olympique de Marselha ser um inglês? Ah, não, do Olympique de Marselha não, mas eu digo no geral, assim, um time da França ter um cara inglês. Mas você ter um craque inglês. Não, ele vai estar na Premier League, né? Ele vai estar na Premier League. Óbvio. Tirando o Bellingham, que jogou no Borussia Dortmund. Sim, tá todo mundo lá. O Sancho, que voltou pro Borussia Dortmund, porque não funcionou na Inglaterra, no Manchester United. É que agora o Kane foi pro Bayern, mas é um caso diferente, mas enfim. De um modo geral, vai tá o craque inglês vai estar na Premier League. Uhum. Em 91, 90, o Hatley jogava no Mônaco, o Glenn Hoddle jogava no Mônaco e o Chris Waddle jogava no Olympique de Marselha. Se eu dissesse pra você em 91 que a Inglaterra ia ter o maior campeonato do mundo, você ia rir na minha cara. Sim. Ah, mas a Inglaterra é a maior economia da Europa. Não, não é. A maior economia da Europa é a Alemanha. Por que a Alemanha não tem o melhor campeonato? Não é só... Eu não estou dizendo que o Brasil pode ter o melhor campeonato do mundo. Não se trata disso. Eu estou dizendo que o Brasil, no globo, se o futebol globalizado fosse o corpo humano, o Brasil não pode ser a bunda. É só isso. Sim. Entendeu? A gente tem que participar desse globo. Eu vou vender e eu vou comprar. Eu vou negociar. Mas assim, o Endrick aos 16 anos, não, cara, desculpa. Eu quero ficar com ele aqui até os 23, 24. Vamos ver o que vai acontecer. Daqui a um ano a gente conversa. Não faz sentido o Brasil não ter condição de ter um campeonato. E o mais bizarro é que a criança já quer, né? O Endrick com 15, 16 anos já queria ir pro Real Madrid por causa do Cristiano Ronaldo. Mas o Roger Guedes quer jogar no Catar. Né? Assim, não pode ser isso. Não pode ser isso. Então, o que tá pegando, é o que você falou. O jogador brasileiro antigamente nascia em Piracicaba e queria jogar no Palmeiras ou no Corinthians ou no São Paulo, ou no Santos ou no Flamengo, ou no Internacional ou no Grêmio. Hoje o cara nasce na periferia de São Paulo, ou na Bahia, ou em Brasília, como ele, e quer jogar no Real Madrid. Então a gente precisa voltar a ter um plano que o cara queira jogar aqui e na seleção brasileira e, eventualmente, jogar no outro grande clube do mundo. Mas, para isso, você precisa criar um campeonato aqui. Um campeonato aqui que seja com bons gramados, com público, que já voltou a ter, né? Porque o Brasil teve o recorde de público na história do Brasil no ano passado, melhorou. Para ter condições de trabalho. Grana tem, pô. O Palmeiras paga. O Palmeiras, quando o Scarpa ia pro Nottingham, a proposta do Palmeiras era maior que do Nottingham. Por que o Abel quis ficar no Palmeiras em vez de ir pro Al-Sadd? Que ele ganha um dos melhores salários. Não, mas lá ele ganha mais. Não foi por questão financeira. Lá ele ia ser o mais pago do mundo. Aqui é melhor. É pelo projeto, é toda a autonomia que ele tem aqui. O futebol aqui é muito melhor. É muito melhor, exatamente. Então tem que ser melhor pro Vinícius Júnior. Não, o Vinícius Júnior é um hipérbole. O Endrick é um hipérbole. Mas pra você pensar, por que o Luiz Guilherme quer ir pro West Ham? E não ficar no Palmeiras, né? E não entender que no Palmeiras ele vai ter um futuro melhor. Não, tudo bem. Tem uma questão da Libra. A Libra custa R$1. É um outro exemplo. Carlos Miguel pro Nottingham. Pô, o cara vai viver a história do Corinthians agora e ele prefere ir pra um clube que vai brigar pra não cair. Isso é hoje. É possível construir um campeonato brasileiro
que faça com que isso se atenue. Sim. Eu não tô dizendo que o Brasil vai ser a coqueluche do mundo. Claro, Eu claro. tô dizendo que a gente precisa pensar em diminuir essa distância. E aí, curtiu a resenha? Então, pra ver o episódio completo, é só clicar aqui no link da descrição. Valeu, avante palestra e Seguros Porco!